Round Six é impactante no começo, mas medíocre no final. Six, Casa de Papel coreana. A mente é uma coisa bem frágil. Basta a mínima coisa para ir na direção errada. Eu cairia da ponte mesmo que os vidros não quebrassem. Muito bem. Como falou o diretor de Parasita, pode ser que o sucesso dessa produção se deva a que todos moramos na real no mesmo país, chamado capitalismo. Essa frase é polêmica. Bom dia, boa tarde, Mas é boa verdade. noite, galera. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje, como vocês podem ver, estou com convidados novos aqui, gente nova para falar. E meus amigos também antigos estão aqui, né? Eu quero, antes de a gente começar no tema, que é o Round Six, é uma série que está dando o que falar, pro lado bom e pro lado ruim, eu gostaria que cada um se apresentasse um pouco aqui para a gente se entrosar. Vou começar aqui pelo amigo Danilo. E aí, Danilo, tudo bom? Tudo bem. Eu sou um cara que, igual vocês, gosta de cultura nerd, coisas em geral. Por enquanto eu não tenho canal, mas eu pretendo criar. E ultimamente, né, a Denise sabe disso, eu tenho participado de vários podcasts, até para falar sobre esses assuntos que a gente tanto gosta, né, de cultura nerd, de filmes, de seriados, de jogos, entre outras coisas. E é isso aí, gente. Espero que o bate-papo aqui seja muito produtivo e divertido. Isso aí. Fala aí, Denise, manda ver. Eu sou a Denise, do canal Cine Série Play. Sigam lá, que lá tem altas dicas sobre filmes e séries pra vocês. Olha, essa aqui é a mulher que mais muda de canal, muda de página, sempre tem uma página nova. É uma coisa interessante. E número novo. Ele está num grupo meu de WhatsApp e no outro com 2 números. Eu pensei, por que 2 números? Que é o multiverso da Denise. É tipo Homem-Aranha. Deve ser para alcançar mais grupos. E temos aqui nossa amiga Sânia. E aí, Sânia, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Sânia, tenho um canal chamado Sânia Caldeira e tenho uma página no Instagram, né, um IG chamado Maternando com Sânia. O meu Instagram é mais voltado para maternidade, mas lá eu falo sobre filme, sobre série, que é uma grande paixão, indico vários podcasts que eu amo e o pessoal gosta, não é porque nós somos mães que a gente vai largar nossas coisas que a gente gosta, né? Muito bem. É isso aí. E nosso amigo aqui, que já tá com crachá do Hit Combo, nosso amigo Victor. E aí, Victor, tudo bom? Um prazer estar de novo com vocês, sempre um prazer. Para quem não me conhecem, que estão nos escutando por primeira vez, meu nome é Victor Maldonado. Eu morei 2 anos no Brasil, minha esposa é brasileira, atualmente moro na Austrália. Escrevo com uma amiga brasileira numa página, no Instagram de cinema e séries que eu criei há mais de um ano e meio. E tenho muitos colegas e amigos do Brasil, então por isso curto muito de participar com vocês de podcasts, YouTube e canais e debates assim sobre cinema e séries. É isso aí, galera. Todo mundo devidamente apresentado, então vamos pro tema. Round Six foi um tema bem interessante que a gente começou lá no bate-papo, acho que foi no final de um podcast, não foi isso, Denise? Sim. A gente conversando, teve opiniões conflitantes, eu vi bastante coisa, eu falei, acho que tá na hora de a gente conversar sobre Round Six, né? E hoje a gente tá aqui com um grupo bem diversificado, e eu gostaria, antes de tudo, saber, vocês maratonaram Round Six? Assistiram durante a semana? Como é que foi? Pode começar aí. Eu maratonei. Eu assisti tudo num dia só. No caso foi domingo passado. Vi tudo de uma vez, entendeu? Os 9 episódios. Poxa. Já no meu caso, não. Eu assisti os 2 primeiros episódios, aí passei um bom tempo sem ver e voltei de novo pra concluir a série. Mas eu dividi ela em umas 3 vezes, mais ou menos. Caramba. Eu maratonei e vi assim,
não estava famosa, não estava sendo divulgada, pelo menos ainda não tinha recebido, né, propaganda ou comentário. Entrei no Netflix, tinha chegado de viagem cansada, aí apareceu o trailer, eu me interessei, eu falei, deixa eu ver o primeiro episódio. E aí Sérgio sentou do meu lado, meu esposo, e a gente assistiu o primeiro episódio, ficamos presos enquanto a gente não terminou a série, a gente não foi dormir. E aí, Victor? Tô acomodando aqui. Eu não maratonei, a minha história foi tipo a da Denise. Eu assisti tipo em 3, 4 vezes. Uhum. A vezes por falta de tempo e a vezes também porque estava cansado. Eu sou daqueles que tipo fica cansado, mas está prendido, fica assistindo. Então não foi por isso, eu estava prendido, mais cansado, mas o cansancio venceu, então tive que ir a dormir, porque acordava cedo. Mas sim, eu curto às vezes quando dá assistir aos poucos para saborear melhor o filme ou a série, especialmente a série, né? Saborear melhor e ficar pensando no episódio, nos easter eggs, nas mensagens e não passar tudo tão rápido na correria. Se bem já fiz isso também com algumas séries, já fiz. Rapaz, eu já no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu maratonei, mas foi depois que a gente gravou o podcast do 007. Já era... Quando deu 1 da manhã eu falei, tá, vou assistir um episódio. Quando eu vi eu já tinha terminado todos os episódios dela em dia, numa madrugada só. Não, o meu também. Eu achei que eu ia ver só o primeiro episódio. Porque, por exemplo, eu tinha visto uma produção muito parecida antes, né? Que é aquele Alice in Borderlands. Sim. Aí eu achei que seria muito parecida, né? Até porque eu acho que a Alice também é coreana, não sei. Não sei. Não sei. Aí eu assisti por causa disso, né? Eu falei, não, vamos ver, né? Porque eu gostei muito de Alice. Aí eu falei, bora assistir o primeiro episódio. Quando eu fui ver, já tava no último. Eu nem notei também. Fui vendo e nem notei. Pô, legal. Eu acho que esse foi um dos grandes fatores também de contribuir para a série se tornar uma das mais assistidas. Por ela ser curta, a maioria das pessoas, até quem não está acostumado a maratonar, consegue maratonar ela em um dia ou numa noite. É um formato que a Netflix tem procurado, né? As séries um pouco mais curtas, né? Acho que já para criar esse hype. Fala, Denise, você ia falar alguma coisa? Eu falei que era exatamente isso aí. Porque assim, quando a série ela é muito longa, não consegue prender tanto e você acaba dividindo até em mais vezes. Tipo, antigamente a gente tinha série de 15, 20 episódios, 25, 26, por aí. E não tinha como maratonar. Então essa ideia de fazer ela menor, as séries, então isso aí é bem inovador e as pessoas, a maioria, acabam maratonando mesmo de uma vez. Denise, eu até gosto desse formato menor, porque, tipo, tem muito seriado. Eu não vou dar exemplo, tem vários exemplos aí. Seriado, por exemplo, seriado tem 20 episódios, sempre tem uma barriga no meio, né? Tipo, algum episódio que não tem nada a ver com a situação que tá acontecendo, entendeu? Enchendo linguiça. Um exemplo que eu posso falar, por exemplo, que eu parei por muito tempo foi Supernatural, né? Que sempre teve aquela barriga durante vários episódios, né? E geralmente o que é relevante é no começo e no final, né? Sim. Então podia ser bem menor, né? O número de episódios por causa disso. Sim, tem muita questão que, na verdade, eu acho que para as séries tradicionais eles têm muito dessa coisa de quanto mais episódios melhor, né? Então acaba criando os feelings, material que é dispensável, né? Só para manter a série relevante. A gente já viu isso muito. Eu quero perguntar para vocês se vocês gostaram da série, mas antes disso eu queria perguntar um pouquinho mais objetivo. Sem dúvida, é uma série que fez muito sucesso. É uma série muito lucrativa para Netflix, tanto que fez o diretor voltar atrás quando o diretor disse que não ia fazer segunda temporada, né? Eu acho que o dinheiro falou um pouquinho mais alto, né? Mas para vocês, por que de tanto sucesso dessa série? Por que essa série fez tanto sucesso assim? Porque a gente já viu séries relativamente parecidas. O que vocês acham? Eu acho que tem vários motivos. Eu acho que combina vários elementos interessantes.
ele, especialmente no primeiro episódio, é muito parecido à temática de Parasita. Então, acho que em todo mundo tem gente que mais ou menos passa perrengues com grana, em maior ou menor medida. Que passa ou já passou. Em parte pelo sistema e em parte também, como dizia você outro dia, Elson, por vícios próprios, adicção ao jogo. Então, o fato de ter um personagem protagônico com tantas fraquezas, defeitos, e tipo, a gente se identifica e sente como pena dele e torce por ele, entende? Vê que o cara, porra, tem mais de 40 e ainda mora com a mãe, e isso não é nada, tudo bem, mas depende da grana da mãe, o cara, coitado, é separado, deve grana, tipo, tem que pedir grana para o marido da ex-mulher, a filhinha como que quase tem pena dele, mesmo que assim ama ele, mas tem pena. Então tem um monte de coisas como que para mim foram feitas de bom jeito, e tanto assim como os animes, que eu amo anime também, seguramente Danilo deve também gostar, e ele eu sei que também gosta. Os orientais, em geral, os asiáticos, especialmente Japão e Coreia, eles sabem contar histórias muito bem, de um jeito mais humano que você conecta. Então, é como falamos outro dia com o exemplo de Terminator e Matrix. O tema de fundo é o mesmo. Como, em um futuro possível, longe, as máquinas, e botar tanta inteligência nas máquinas, podem vencer a humanidade. Mas a produção, a história, o feeling, a essência é totalmente diferente. Então, a gente pode até ter visto histórias com algumas coisinhas parecidas, filmes ou séries parecidas com essa série. Mas esta combina várias coisinhas interessantes que fazem, eu acho, que a gente se identifique e se sinta aprendido. Como La Casa de Papel, que eu dei o exemplo, né? Também a Sim. ganância pelo dinheiro. Porque nesse caso aí, é todo o dinheiro que eles conseguem em relação lá, aquele porco lá da série, é tipo como se fosse um assalto, que os donos conseguem, assim, toda hora me via à mente alguma coisa de La Casa de Papel, porque eu achei bem semelhante àquele início, daquele cofre. Denise, é interessante você falar isso, assim, da questão da interessante você falar ganância, isso, e o personagem principal, todo o tempo, ele querendo dinheiro para ele conseguir pagar as dívidas e as contas que ele tanto devia para a mãe e para conseguir uma melhor situação para a filha. Então, assim, eu acho algo muito pessoal, né? É algo muito pessoal. Eu acho que a série fez sucesso por causa disso também. Porque, por exemplo, olha a pandemia que a gente tá vivendo, olha a situação que as pessoas estão. O Vitor falou aí do Parasita. Parasita ganhou o Oscar, gente. Entendeu? Uma produção que não é americana ganhou o Oscar. Você tem noção tanto que isso é difícil? Primeira vez que ganha não é fácil, não. Não é fácil, não. E quebrou o preconceito, de certa forma, com a questão coreana. Não, japonesa, graças a Deus. Graças a Deus quebrou. Graças a Deus quebrou. Porque não é só nos Estados Unidos que fazem ótimas produções, não. Entendeu? Esse é o recado que essas produções dão. Entendeu? Por exemplo, eu fui até polêmico de falar assim, o começo foi impactante, mas o final foi medíocre. Mas pra mim, o seriado tá longe de ser ruim. Até porque, por exemplo, eu acho que o sucesso do seriado é que ele, no meu caso, eu não sei de vocês, por que eu gostei do seriado? Porque pegou no coração. Falou, pô, o cara, por exemplo, ele pode perder a filha dele vai para os Estados Unidos, que é muito longe da Coreia, entendeu? A mãe dele ali, na situação feia, no hospital, ele sem dinheiro para poder ajudar a mãe dele, entendeu? Então, tipo, aí você fala assim, é justificável ele entrar dentro de um jogo que as pessoas podem morrer? Não. Mas no meu exemplo, eu não via uma alternativa diferente do que essa, dele ter voltado pro jogo, né? Assim, eu me coloco no lugar dele e o seriado foi bom pra mim por causa disso, porque ele se tornou algo intrinsecamente íntimo, né? Ficou intrínseco em mim. Tudo... Que, por exemplo, a gente fala assim, eu não me colocaria nessa situação pra ver as outras pessoas sofrerem. Será mesmo?
Porque quando a gente. Uma coisa é a gente pensar nos outros, né? Outra coisa é a gente pensar em nós mesmos. Será que a gente não faria a mesma coisa que ele fez naquelas situações? É isso que me pegou, entendeu? Tipo, o seriado me pegou por causa disso. Porque muito mais que um joguinho de infância, muito mais do que as pessoas, as polêmicas que tem dentro do seriado, muito mais que isso, era algo pessoal, né? Algo muito mais além dos jogos que tá acontecendo ali. E eu concordo com você, Denise, que em questão de La Casa de Papel, por exemplo, é a ganância, é a fome por reconhecimento, né? Que aquelas pessoas queriam serem notadas também. Então, assim, o dinheiro é só uma forma de mostrar isso, né? O caso La Casa de Papel, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um jogo que as pessoas... Um death game. Entendeu? Aí, por exemplo, tem o banco, né? Acho que não é o banco, é a Receita, né? Da Espanha, né? Que eles invadiram. Sim, Poderia ser a Receita ou... Isso, a que produz... Por isso é chamado La Casa de Papel, tipo, a Casa de Papel. A Receita, Receita espanhola, né? É a que imprime os papéis, isso. A que imprime as notas, isso. Interessante. Eu vou discordar um pouquinho de vocês em relação à questão do sucesso. Eu acho que não é essa a motivação. Não que isso não tenha impactado as pessoas, mas eu acho que o primeiro episódio, ele ser muito amarradinho, se você olha, ele fecha direitinho, ele gera uma curiosidade. A série traz uma pitada de comédia, acho que na medida certa, porque apesar de ser bem violenta, a gente consegue relaxar, não é aquela coisa de tensão o tempo todo. Tem os momentos de tensão, mas você cria ali intimidade com os personagens e aquele sentimento de torcida. Porque apesar de você ter lá o personagem principal, onde você torce por ele, você começa a ter empatia por vários outros. Quem não torceu pro... gente, o que era o imigrante lá do Paquistão, o 199, certo? Ali, quem não torceu por ele, quem não tem empatia por ele. Então eu acho que o primeiro episódio foi muito... Ele é quase um filme, né? Ele é muito amarradinho, ele fecha direitinho na hora certa, ele gera curiosidade sempre no final aquela formulazinha que tá funcionando na maioria dos seriados, né? De você querer saber o que vai acontecer no primeiro episódio. E, diferente de algumas séries, ela não é aquele episódio que quebra aquela expectativa do que vai vir no próximo. Porque tem muita série que é assim. Você coloca lá o final do episódio assim, e agora? O que vai acontecer? Aí você chega no próximo, era só isso. Não, eu sinto que ela foi evoluindo ao longo dos episódios. Inclusive, no começo, isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco lá na frente. A cada episódio estava tendo um jogo. Depois, isso quebrou. Tanto é que eu achei que iam ser só 6 episódios. Cada um ia ser um jogo e ia chegar no final, e não foi. Teve mais episódios. Então, acho que assim, a questão do sucesso é mais... a maneira como a história foi contada do que realmente o que há por trás daquilo ali. Eu acho que tá aí. Não, eu vou te completar, Sano. O que eu falei é o seguinte. Eu concordo completamente com você e falou agora. O que pegou pra mim foi a empatia com os outros personagens. Mas eu dei o exemplo do protagonista só, né? Mas teve outros personagens que eu tive empatia também. Só que eu acho que o que pegou no seriado pra mim foi isso. Foi essa empatia, né? De olhar as situações deles, né? E ver a razão pela qual eles estavam no jogo. Então, eu fui até o final pensando nisso, entendeu? Pô, legal. Sim, eu acho que dentro dos... desculpa, fala. Não, pode continuar, por favor, pode continuar. Manda ver. Não, só queria dizer que sim, o que falou Sânia, né? Que falou Sânia, tipo, tem a ver com vários dos elementos que Danilo e eu e Denise estamos falando. Tipo, eu acho que não é nem discordar, acho que é parte do que estávamos dizendo, porque a gente também se referia a isso, acho, a esses elementos. Mas, por favor, fala isso e não falou e depois continuamos, claro. Então, eu acho que boa parte do sucesso de Round 6 seja pela adaptação para cada país que ela foi exibida, né?
Por exemplo, pra cá, pra gente, pra grande maioria, Squid Game não faria muito sentido, já que a gente não... Até pra as pessoas que terminaram a série, algumas delas não entenderam a temática do jogo. Você vê muito disso no primeiro jogo, Batatinha Frita 1, 2, 3. A cada país fizeram uma adaptação. E eu acho que, na verdade, o sucesso dela vem muito do formato dela. Por quê? A gente pode ver séries como Casa de Papel, como a Denise falou ainda agora, a série do Bruce. Sim, Borderline. The Witch. Qual o problema dessas séries? São séries de nicho. São séries que ela é focada para um público. Round 6 qualquer um pode assistir. Sim. Tecnicamente, qualquer um pode assistir que vai entender a série. Então ela não foi uma série para uma categoria, não foi uma série para um gosto. É uma série que tanto aqueles que não são acostumados em acompanhar, é fácil de entender. Apesar de os nomes serem complicados, não fazerem muito sentido pra gente, ela é muito fácil de entender porque você não precisa saber o nome de ninguém, na verdade. Então o formato que ela foi montada, poucos episódios, o hype que foi criado, eu não sei se foi proposital a questão das roupas, entendeu? Tem gente que diz que foi proposital, tem gente que diz que não, eu não sei isso. Mas essa temática, ela também não é muito nova. A gente viu isso há um tempo, há uns 15 anos atrás, num filme chamado Battle Royale. Quem assistiu sabe que a temática é um pouco parecida. Já foi experimentado isso antes. O Japão mesmo já experimentou algumas coisas disso antes. Esse é um seriado ou um filme? Eu teria falado Na verdade é um mangá que virou um filme, acho que são 3 filmes, se eu não me engano, né? Só que a temática dele é um pouco diferente. Ela tem a ver mais com o medo dos japoneses pela nova geração. Mas a questão de ter um jogo onde só um pode sobreviver é muito parecido essa temática, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela fez mais sucesso pelo formato dela do que pelo conteúdo em si. Eu posso adiantar, pra mim, eu achei a série fraca. Eu acho que é um bom entretenimento, é interessante, mas como a gente teve até uma discussão que foi, acho que, o pontapé pra gente discutir aqui dentro do coisa sobre a mensagem que a série quer passar, eu achei a mensagem um pouco fraca quando a gente fala o problema do capitalismo, o problema do socialismo. Não, eu acho que a série quer passar, na verdade, a questão sobre o ser humano como si, né? A gente pode ver um pouco que... Eu esqueci o nome do personagem principal. Eu fiz uma cola aqui. É Song... acho que é Song-Yo. Acho que é Song-Yo o nome dele. Alguma coisa nesse sentido. Ele era falido não pelo sistema em si, mas pelas escolhas que ele teve, né? Bom, mas tem a ver uma com outra, é consequência uma de outra. Mas olha Quando só. Começamos outro dia, aí deixa eu continuar, desculpa. Não, só queria dizer que o que falamos era que, claro, todo sistema é feito por homens. Então tem a ver com o outro. Não é que o capitalismo é o inferno. Não é isso. Todo sistema tem defeitos e virtudes. Qualquer extremo é ruim. Extrema direita, extrema esquerda é ruim. Sim. Concordamos, acho que todo mundo. É ruim. O ponto é que, por exemplo, se você pega, por exemplo, os 15 países, os 20 países mais desiguais do mundo, quase sempre são os países onde também tem maior criminalidade do mundo. Entende? Por exemplo, não é que tipo, você está de boa e está ganhando bem, em paz, casado, ou que for e vai dizer, que legal, você iria roubar, você iria entrar num jogo a morrer. Não, você entra aí porque está desesperado. Eu acho que o que quero mostrar também é que não é que malvadão o capitalismo, mas que é tipo, realmente tem pessoas que sim, concordo totalmente, que mostram em parte as duas coisas. As pessoas com seus vícios humanos que gastam erradamente por falta de informação, também pela desigualdade, que não se educaram bem, por diferentes motivos. Mas que olha o desespero de chegar, como tem uma vida e um salário ruim, chegar a arriscar a vida e estar dispostos a seguir tentando matar outros. Então acho que sim, são as duas coisas.
Mas aí é que tá o ponto. Eu acho que a própria série, ela em certos termos, ela se refuta. Por quê? Independente do sistema econômico, a gente não tá nem falando de capitalismo, socialismo, nem nada do tipo. Ela tem a ver mais com caráter. Por quê? O próprio personagem, ele era um cara de caráter duvidoso. Você vê nos flashbacks que ele já teve empresa, faliu, como ele tratava a mãe, ele roubava a própria mãe, né? Talvez o fato da mãe dele não ter uma condição melhor seja por causa dele. A gente vê isso bem marcado quando ele descobre a senha da mãe dele. Ele fala, minha mãe se importa mais com a neta do que comigo. Você vê o amigo dele, que era um cara... Isso foi um plot twist pra mim na série. Porque eu comecei ela tendo uma interpretação que depois, quando eu falei, gente, mas ele é essa pessoa? Porque o que foi apresentado é que ele era outro tipo de pessoa. Então, assim, pra mim foi aquele plot twist. Nossa, então ele ainda pensa nos outros. Não parecia, mas ele se preocupa com o próximo. Então é nesse sentido que eu acho que a série segue mais o ritmo. Porque se você for parar pra pensar, apesar das pessoas estarem falidas ali, todas elas são devedoras, não são pessoas que contribuíram para a sociedade como um todo, independente do dinheiro. A gente vê no final também com o velho falando, vamos apostar sobre aquele cara ali, vamos ver se quem vai ajudar ele. Só que aí ele responde a pergunta, por quê? O próprio personagem principal poderia ter descido e ajudado o cara. Ele quis participar do jogo. Assim como... Ele saiu e voltou, né? Então a decisão dele é ambígua por causa disso. Exato. Né? Então você vê isso. O amigo dele, que é amigo de infância, tipo, o que ele fez, ele basicamente ele detonou com quem estendeu a mão dele. Todos eles têm um caráter um tanto que duvidoso. Então nesse momento eu acho que a série ela fala mais sobre o ser humano como um todo. Ele não fala ele fala só, na verdade, a situação que o ser humano se coloca para acontecer, para ele estar disposto a fazer qualquer coisa para resolver o seu problema, né? Então acho que... inclusive, Elza, assim, complementando isso que você tá falando, é por causa disso que eu acho que eles colocaram lá aquele porquinho gigante pra eles verem as notas caindo. Exato. Pra dar essa ilusão, falando, ó lá, tá vendo? Uma pessoa morreu, tá caindo as notas. Mas então, exatamente. Entendeu? Aí a motivação dele, você vê, a motivação dele foi essa. Inclusive na final. O cara que tá junto com o protagonista, a motivação dele é exatamente essa. Não interessa quem morre, interessa quem vai sobreviver. Então, às vezes eles pensam neles mesmos ou nas outras pessoas que estão morrendo ali ou não. Entendeu? Então, tipo, tem tudo a ver com o ego do que com o próprio jogo. Olha, entendeu? mas essa questão aí também dos personagens todos terem um passado meio sombrio, digamos assim, isso daí também me fez voltar à La Casa de Papel. Porque os integrantes lá, os bandidos, eles todos tinham passado de já terem matado, roubado, terem feito alguma coisa. Então, alguns pontos, inclusive o figurino também da série, ficava me arremetendo para La Casa de Papel. Sempre o figurino dos oficiais, o figurino dos que tinham... Sim, dos soldados, não dos jogadores. Isso. Essa questão do figurino, eu tava vendo, é porque o criador da série, ele se baseou inclusive em um dos mangás, eu não anotei aqui o nome, e que tinha essa temática. Então, acho que, tipo assim, aqui a gente acaba tendo outras interpretações, mas a origem desse figurino é desse mangá que ele se inspirou, né? Porque ele cita mais de um que foi inspiração para a criação da série. Sim. Existe uma teoria que eu não vou lembrar o nome. É aquela coisa que eu falei para vocês que eu ia falar aqui, né? Sobre a teoria das cores. Eu não sei o nome, mas, por exemplo, toda cor tem um significado real da situação que está sendo implantada no contexto, né, que está sendo empregado. A cor vermelha, o rosa, sei lá, aquela cor deles é o quê? Quer dizer pare, quer dizer, atenção. E a cor verde é pra ir, vai.
Entendeu? É vocês que fazem o jogo, então vocês têm que jogar. Entendeu? Então, assim, basicamente, olha o semáforo, gente. Olha o semáforo. Verde é pra ir, amarelo é pra prestar atenção e vermelho é pra parar. Então tipo, eu vi essa matéria hoje sobre essas coisas, mas no seriado eu já fiz essa distinção, né? Inclusive, eu acho que é por causa disso que não tem o X. Por exemplo, tem um quadrado, bola, o triângulo e não tem o X. Por quê? Porque o X é a própria organização monitorando a situação do jogo. Não precisou ter o X, porque já tem as pessoas que representam o X no jogo. Ou mesmo o número de mortos que tinham na série. Pra datar aquele número lá de mortos. Pra ficar só aquele número X de jogadores. Eu dei uma lida, eu vi que na verdade o X ele representa toda vez que tem um cancelamento ou toda vez que tem uma parada. Por exemplo, você tinha um X no painel quando eles fizeram a votação. Era o X que finalizava o jogo. O X sempre representava alguma forma de finalizar o jogo. Quando alguém morria, que apareceu o X. Então, o triângulo, círculo e quadrado, se eu não me engano, eles têm um significado de continuidade. Eu acho que o círculo para eles sempre é o acerto, alguma coisa nesse sentido. Ficou bem interessante que até na moeda você vê essa simbologia. A moeda é um círculo em si, né? Tem um triângulo de um lado e o quadrado do outro, quando ele tira cara e coroa. E é o mesmo símbolo lá do jogo do povo, né? Que eu achei interessante, eu gostei pra caramba. Mas esse assunto é sobre essa questão de ver. Então eu acho que pra mim a série ela me chamou a atenção por conta disso. Por conta da temática humana. O que o humano é capaz de fazer até o final. Então eu achei que teve muito mais a ver com o que eles eram, o que eles vão se tornar até o final do jogo, do que sobre o sistema econômico. Porque se você for parar para pensar, eles sempre colocam como um sistema democrático. Tanto que eles falam, não, todo mundo aqui é igual. Mas mesmo dentro do sistema democrático, aí que está. Pessoas corromperam os próprios agentes que roubavam órgãos, coisa e tal. Então, ali tem um caráter mais de que... É que nem eu falei uma vez pro Vitor. Todo sistema político é perfeito, não importa qual seja. O problema é quando o humano interfere nele, né? Mas aí que tá. Eu discordo, mas nenhum sistema político eu acho que seja perfeito, mas justamente porque está feito por humanos. Essa seria a minha adaptação dessa lógica, que também achei interessante esse debate. O que também estava por dizer é que primeiro o do uniforme também, que assisti agora há pouco um vídeo do brasileiro muito interessante sobre detalhes sobre a série. Era uma que na paleta de cores o rosado e o verde são opostos exatamente. E outra esse vídeo que eu vi também. Acho que era Vício, algo assim, é o nome do canal. Bem interessante. E outra coisa é que o diretor falou que se inspirou no uniforme da escola de quando ele era criança para fazer o dos jogadores. Isso também é outra. Outra coisa que vejo interessante é que, obviamente, a parte humana nos conectou. Mas, e também a gente, cada um pode, como dizia o escritor Victor Hugo, que fez O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Victor Hugo dizia, em uma obra, os mensagens podem ser múltiplos, mas não infinitos. Ou seja, por exemplo, se o mensagem de uma obra pode ser, sei lá, então o cara então vai matar aqueles, ou o cara vai se salvar, ou tal coisa. Mas pode ser qualquer coisa. Então, sim, pode demonstrar, é legal isto, é enriquecedor isto do debate. E claro que tem pessoas que podem lhe interessar menos, ou curtir menos a mensagem. Mas de fato o diretor teve a intenção de alfinetar e fazer uma crítica social, além da crítica humana. Porque todos somos produtos diferentes do que muitos interpretam ou acham.
política não é somente ir a votar cada 4 anos, ou que chato, e o cara falando no velho, o cara falando na TV, ou Lula versus Bolsonaro. Não é só isso. Política é você que acha de uma mulher que está sendo batida e morrer a cada 3 minutos. Isso também é política. Política é as ideias sobre coisas que nos afetam a todos. Só que muita gente, em alguns lugares, acha como que, ai, que coisa chata. Ai, é votação. Ai, apertar aquele número. Não, não é isso. Isso é como dizer, Uruguai é sul-americano. Mas não todo sul-americano é uruguaio, né? Uruguai é assim. Então é muito mais, na real. Tudo que tem a ver com a sociedade e nossas ideias de qualquer coisa que afete a todos é política, não gostemos ou não. Então, tipo, a parte mais que eu acho crítica social e política da série, nem tanto da parte humana, que acho que concordamos todos, que é mais que nos prendeu. Acho que tem a ver mais com o fato de que, por exemplo, que ainda não falamos disso, e o fato de que eles estavam se matando aí todos ferrados por culpa deles própria, ou porque, como protagonista, porque sua empresa, que não era dele, ele era um funcionário mais, faliu e mandou embora todos no mesmo dia, e eles estavam fazendo um protesto, e aí foi quando mataram um amigo dele, e por isso ele perdeu o nascimento da filha, que ele explica isso, ele falou, eu não consegui ir, meu amor, porque me mataram, estávamos lutando para não perder o emprego. Ou seja, olha a coisinha que tem. Então, é claro que o cara quis alfinetar a fazer uma crítica social e política. Porque, tipo, uma coisa de ser, tá, pessoal, temos que fechar a fábrica, damos 15 dias, damos um tempo, vamos tentar relocalizar em outro lugar. Mas os caras fecharam e ferraram a todos. E isso também é outras tantas coisas que fazem, eu acho que fazem com que muita gente se identifique. Fábricas que fecham, crises econômicas, recessões econômicas, e outra, o que gerou tantos memes engraçados e tristes ao mesmo tempo, com Luciano Huck e esse tipo de programas, é ricos tomando whisky, de máscaras, escondendo os rostos, dando risada como os pobres se ferravam. Isso é que também mais muita gente como que gera um efeito de revoltante, que dice, puta que pariu, quiero seguir assistindo a ver qué acontece, quién se salva y cómo, a ver si se ferran esses caras, porque olha que filha da puta, entende? Acho que também aí, isso foi outro Vitor, tentando complementar o que você está falando, teve um momento no seriado que falava o seguinte, acho que foi o protagonista, né, que chegou foi o protagonista e o velho, acho que teve essa conversa, não lembro, mas ele... acho que o velho chegou pro protagonista e falou o seguinte: vocês são os cavalos da gente. No começo, o próprio protagonista falando, postando lá nas corridas de cavalos. Então teve essa analogia no final depois, né? Falou, vocês são cavalos pra gente. Exato. Então, tipo, política, exatamente isso que você falou. Tipo, não é o governante, não é o vereador, não é nada disso, não. A política é aquilo que muda a sociedade como um todo. Você não é positivo ou não. Também, isso. E também teve o lado dos jogadores tentarem burlar as regras. Naquele jogo de Good. Isso. No jogo de Good, a gente vê aquilo ali claramente, que acontece 2 casos assim que fica bem claro, tanto o caso dos dois que ficam, que o cara vai ver o que está acontecendo com os outros jogadores, que ele cai na mentira do outro, achando que o outro está sendo todo o sabido, que está protegendo ele, e no entanto não, ele pega as bolinhas de Good para ele. Mas Denise, você vê o lado político dessa situação. Esse mesmo cara que roubou as bolinhas de Good lá do Paquistão. Não sei que país que é aquele paquistanês. Do Paquistão. O paquistanês roubou o dinheiro do ex-chefe dele. Então, tipo, a situação que se reverteu lá dentro do jogo foi porque aconteceu algo externamente. Então, tipo... Exatamente. Entendeu? Mas tem tudo a ver com a política que o Vitor tá falando. É uma coisa que ele fez por fora, é uma coisa que ele fez por fora, mas que dentro do jogo afetou todo mundo. Entendeu? Afetou a todos. Então, esse negócio de falar que política é feita de um para outro, não. A política é feita entre todos aqueles que estão sendo afetados. Não é só um indivíduo ou outro. Exatamente. E o assunto do Paquistão é interessante, como mostra isso. Não é por nada que mostra na vida dele e como ele chegou aí.
ele até poderíamos interpretar, é uma boa interpretação, tipo, olha o karma, o cara roubou e depois roubaram dele. É uma boa interpretação. Eu também, além disso, penso, o cara roubou, mas não é que roubou, tipo, vou roubar por roubar. O cara pegou a grana, a pouquinha grana que tinha pego em ganho nesse dia, o chefe, porque estava querendo passar a mão. Era um chefe que tinha ele ilegalmente, que estava pagando pouco, que não queria pagar o do dia, que era realmente o que ele correspondia que pague, e que recebeu o karma não na hora. O cara se ferrou a mão, o chefe. Então aí está o karma também que você falar de novo. Outra coisa interessante é como o cara, por exemplo, o protagonista toda hora com muita humildade ficava como no começo endeusando a outro cara que foi finalista, no final que foi tipo, olha, esse aqui vem do meu bairro, chegou lá, ele estudou aquilo, e olha como só em um momento começa a mudar o ponto de vista dele, de deixar de idealizar ele, de ver como o modelo de que ele pode ter sido, o que ele idealiza, um cara que se formou PhD, né? E dizer, olha, tá bom, você é mais jovem, estudou tudo isso, mas por que você está aqui então, igual que um idiota como eu? Porque você também fez merda, você também se ferrou, você também cometeu erros, então tão certinho não é. Então é como, acho que é como estamos falando um pouquinho todos, né? Tipo, cada um fez merda, não tinha herói. Isso também é uma coisa que os últimos 15, 20 anos de Mad Men, Breaking Bad, cada vez mais La Casa de Papel, Os Sopranos, excelente. Todos, cada vez tem mais histórias que quebram com aquela coisa que crescimos de criança de bons mocinhos e vilões. Então não tem mais heróis e vilões nessa história. Todo mundo é um anti-herói, todo mundo tem defeitos e virtudes. E acho que isso também faz que sejam mais humanos e a gente se sente identificados. Acho. Eu concordo com o Vitor nessa relação da temática ser social, essa crítica política, e concordo plenamente da importância disso, o quanto isso impacta, né, a vida dos cidadãos em geral. Só que assim, o que eu percebi? Que a série ficou... Eu acho que a crítica dela maior, isso é algo pessoal, eu concordo um pouco mais com o Elson. Ela não vem atacar um sistema político, exatamente, por exemplo, o capitalismo ou o socialismo. Por exemplo, eu vi pessoas criticando, assim, interpretando a série como uma crítica veemente ao capitalismo. E eu vi pessoas, e todas com muito bons argumentos, e vi pessoas usando a temática da série para criticar que ela veio atacar e criticar o socialismo, por exemplo, trazendo até aquela questão hierárquica, trazendo o jogo para esse lado socialista. Ou seja, cada um, como interpreta a política da sua forma, traz essa interpretação também para a série. Por exemplo, trazendo essa questão de igualdade no jogo, mas ao mesmo tempo não tendo justiça. Como assim seria não tendo justiça? Quer ver uma coisa que eu fiquei assim, gente, eu não acredito. Para mim, isso é injusto. Quando na ponte, foi até minha frase, né, que eu citei. Quando na ponte, aquele senhor, ele consegue perceber no vidro a diferença. E aí eles falam, não, agora a gente vai apagar a luz porque isso não pode. Isso pra mim é uma injustiça. Em que sentido? Ali ele tá trazendo a experiência, o estudo dele. Ninguém sabia que tinha um cara ali que ia reconhecer o vidro. Para mim, ali ele não estava burlando uma regra diferente do outro, que ali o outro, aquele lá que estava dos órgãos, por quê? Porque aí sim, ele estava sendo imoral, né? Tem alguém ajudando, ele já sabe, ele já entra no jogo conhecendo quais as chances nesse jogo aqui, qual a estratégia que eu consigo ter uma probabilidade maior de vencer. Então eu acho que, independente da nossa posição política, a gente consegue ter várias interpretações. E eu acho que isso, assim, foi intenção do criador da série. Assim, você pode criticar os dois lados, porque, como o Vitor falou, o extremo não adianta. Você vai conseguir ter crítica para os dois lados. Outra coisa também que a série traz é essa questão, por exemplo, das oportunidades. É nítido a gente ver que eles quiseram trazer os dois que foram até o final, que foi o principal, né? E o amigo dele, que é o 218. Eu só falo os números, porque os nomes são muito difíceis. O 218. Eles estudaram, cresceram juntos no mesmo bairro, tiveram várias oportunidades, e um cresceu na vida. Um teve oportunidade e ele poderia estar muito bem. Ele não estava bem por escolhas pessoais de mau caráter.
Não porque o sistema não permitiu. Já o outro aconteceu coisas ao longo da vida dele que, apesar dele não ter crescido como amigo, ele acabou indo. Mas assim, a série traz isso, porque ela mostra ele, poxa, olha o que aconteceu com ele, perdeu um amigo no meio de uma manifestação, mas aí olha lá o que ele faz com a mãe dele, mas olha como que ele é bonzinho com o cachorro, olha como que ele tá se preocupando com a pessoa que tá ali do lado dele, que é o idoso, que não tá nas mesmas condições, que no final a gente sabe que vai estar, né, que na verdade ele tava na vantagem, já que ele era um dos idealizadores. E outra coisa que chamou a atenção, assim, que são pequenas frases que enriquecem a série e que depois você vai pensar, depois, não é na hora que você está assistindo. Por exemplo, esse ano aqui a Coreia se superou nos jogos, ou seja, aqueles jogos aconteciam em outros países também. Não era só aquele, não existia um. Vocês lembram disso? Lembro. 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 Quer dizer que existia em outros países, Não, mas né? teve isso mesmo. Sim, aí chegam Sim. me ajuda a lembrar aí o nome dos anciões, né? Que chegam, os qual anciões. é o nome dele? É, os Eles anciões. chegam, né? Aquela expectativa, eles chegam e falam assim: esse ano eu estava vendo da minha casa, mas eu vim aqui ver pessoalmente. Então a gente vê que em outros países, não citam quais, mas a gente dá pra saber que existem esses jogos em vários outros países, ou seja, não tá só ali. E tem muitas frasinhas, tem muitas coisas que são colocadas propositalmente, mas eu acho que ela não vem trazer essa crítica assim pontual. O criador quis criticar isso aqui. Não, ele quis mostrar os defeitos e também as qualidades, né, dos dois sistemas, e você pode ali interpretar Sim. do seu lado político, por exemplo, né? E aí volta a questão humana, ou seja, são as pessoas que são os problemas, né? Sim. Sim. Exato. Sânia, o meu posicionamento eu não quis dizer sobre, por exemplo, eu nem citei capitalismo nem socialismo aqui, você pode vir, né? Eu tô falando isso porque eu tava querendo falar, mas em geral, né? Sim, essa questão do sucesso, eu acho que contribui por isso, porque é o que está sendo gerado, são as conversas que estão sendo geradas. Você vai para um lado, você vê gente usando a série para criticar o outro, né? O lado oposto. E eu tô vendo isso assim, dos dois lados, entendeu? Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo, sabe por quê? É muito mais que socialismo, capitalismo. É relação humana. É nesse ponto que eu quero chegar. A política como relação intrínseca e humana. Entendeu? O seriado mostra muito disso em todos os episódios. Em todos os episódios. O exemplo que eu dei. O Vitor falou, o cara roubou o dinheiro do ex-chefe dele porque achou que tinha razão de estar roubando aquilo porque o ex-chefe dele não pagou ele. Mas não deixa de ser um roubo. Por mais que ele tivesse alguma razão naquilo, entendeu? Exato, roubo é roubo. Roubo é roubo. Mas... Só que eu não tô entrando no mérito do roubo, gente. Eu tô entrando no quê? Não, sim. Na relação humana que existe dentro daquilo que é político para cada um. Na relação humana, entre eu, vocês, ou entre os personagens que existiam dentro do seriado. A mesma relação que ele teve com o ex-chefe dele fora do jogo, ele teve essa mesma relação no jogo da bolinha de gude. Então, assim, o posicionamento político que eu tô querendo dizer não é o posicionamento X ou Y, é o posicionamento que existe... O que eu queria trazer é essa ideia de que esse posicionamento político contribuiu para esse sucesso, porque eu não acredito que a série traga o posicionamento do criador, do autor, diretor, sei lá, né, de quem criou a série. Eu acredito que ficou muito em aberto e cabe todas essas interpretações. Ele justamente traz isso, ele traz os pontos em que a gente pode atacar. Olha, tá vendo? Isso aqui é injusto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é errado, isso aqui é imoral, isso aqui é antiético. Então, no final, a gente volta sempre por quê? Para as pessoas. Porque, por exemplo, você falou assim, eu não vi a escolha. Lá no início do podcast, você falou, eu não vi a escolha para ele voltar. Eu já discordo. Eu vi que ele tinha uma escolha e, para mim, ele foi induzido. Ele foi convencido a retornar ao jogo. Esse momento foi excelente, porque mostra perfeitamente o que estávamos falando, e falaram muito bem vocês, de como 93% voltou. E o velho, que foi o último que definiu, era o criador do jogo. Ou seja, ele até ajudou como para testar, dizendo, a ver, vou votar para que saiam todos e vou salvar todos.
a ver se eles voltam mesmo. E aí tá a necessidade do perrengue que estavam passando todos, por culpa deles ou do contexto, do que for, fez que eles voltem. Ou seja, olha como estavam defugidos que eles tiveram que voltar. Isso foi muito interessante. Eu acho que ele... Então, na hora, a gente fica na dúvida porque a gente não conhece os personagens ainda. Depois a gente vai chegando a conclusões. Na hora que o 001 votou pra todo mundo sair, eu acho que ele levou em consideração duas coisas. Uma, a quantidade de jogos que já haviam tido, e eles sabiam que a porcentagem era muito alta, porque depois tem essa conversa falando, né, que estava alta, mas não estava tão alta como nos anos anteriores, então ele sabia disso. E o segundo caso é a questão... A votação pra mim foi um jogo. A votação pra mim foi qualquer jogo que teve lá. Entendeu? Eu levei em consideração que a votação foi isso. Foi um jogo pra eliminar pessoas. Só que essas pessoas acabaram não morrendo. Elas saíram do jogo. Não, eu acho que a votação sempre acontece e ele não podia deixar as pessoas ali, porque se ele deixasse, ele já sabia de tudo. Então ele precisava que as pessoas estivessem ali por escolha. Porque a primeira vez que elas vão, elas sabem que tem um jogo, mas elas não sabem que o preço do jogo é a morte. A segunda vez que eles retornam, na verdade é quase um suicídio, gente. Se a pessoa pensa um pouquinho, vamos falar a probabilidade. Você não sabe qual vai ser o jogo e a quantidade de pessoas você sabe que vai ganhar um. Qual é a probabilidade de você sair morto naquilo ali? É muito alto, por isso que eu acho que não é uma escolha. Porque, assim, é fugir dos... Isso aí, gente, tô falando assim, pessoalmente, né? Eu entendo que cada um ali dos personagens teria sua motivação. Ah, minha vida tá horrível, é melhor aquilo lá tentar uma única vez do que não ter nada aqui. Mas, pra mim, todos eles tinham alguma coisa que não valia a pena a você... pagar com a vida, é desistir assim, dentro das oportunidades que eu tenho, eu estou desistindo, eu vou tentar a última oportunidade, é o último passo, sendo que a probabilidade é muito alta de você não ganhar. Queria pegar... Sandra. Não, beleza, Sandra, você falou o seguinte, que, por exemplo, quando eu falei lá no começo sobre não ter escolha, eu disse por que eu falei aquilo no começo? Eu falei o seguinte: eu me coloquei no lugar do protagonista. Entendeu? Por exemplo, eu tive empatia com o protagonista e eu vi como é que estava a situação dele. Então, no caso do protagonista, eu acho que eu faria a mesma coisa que ele fez. Eu não faria, não. Eu me colocaria no lugar dele, eu não faria. Mas Sandra, você tá falando isso... Sandra, você tá falando isso como uma pessoa que tá olhando por fora. Você tá falando isso como uma pessoa que tá olhando por fora. Se você tivesse na mesma situação que ele, tudo bem, você poderia escolher não, mas teria a chance de você escolher sim. Deixa eu te apresentar os motivos. Então, porque assim, entendeu? Justamente por isso, pra mim, essa escolha é você escolher a sorte. É você saber que é a sorte. É as escolhas que ele fez, cada um daqueles jogos que ele estava tentando antes. Que era na sorte, era no cavalo, era naqueles jogos lá. Por que é a sorte? Primeiro, você não tem conhecimento do jogo. Segundo, a probabilidade é muita... Gente, é o cara que joga na loteria. Só que na loteria ele tá perdendo lá R$2, R$10, R$100 por mês, não sei quanto. Cada um na sua credibilidade aí. Mas ali não, ali ele ia pagar com a vida dele. Sendo que do lado de fora, ele tinha a filha dele. Eu sei, a filha dele agora vai para outro país. Mas ele, vivo, ele com a oportunidade de estar vivo, ainda tem uma chance. Eu acho que assim, ele entrou consciente e foi induzido, sim, para mim foi induzido. Não, foi induzido. Pelo 001 lá naquela conversa. O que ele fez para mim? Ele colocou na cabeça do 256. Eu vou falar número, porque o nome deles é muito difícil. Isso daí eu não sei como é que fizeram essa série de sucesso com esses nomes. O 001, ele colocou na cabeça dele que era possível ganhar. Ele colocou a fé na cabeça dele, olha, é difícil, mas você consegue. E foram os dois, ou seja, eles sabiam que um dos dois ia morrer. Sendo que ali o 001 era o único que não tinha nada a perder. Porque ele tava com dias contados. Sim. Pra mim, o único que não tinha nada a perder era ele. E ainda tinha o porém que ele tinha conhecimento. Ele sabia, mas assim, não sei se ele sabia dos jogos em si, mas ele sabia quem tava controlando, ele conhecia todo o sistema, ele sabia tudo o que tava acontecendo.
Então, assim, justificando, assim, olhando assim, no lugar de cada um. O outro que era imigrante do Paquistão, teve um problema lá que não só roubou, como ele acabou prejudicando, né, o chefe lá por um acidente, mas acabou cortando a mão, sei lá, do chefe. Imagina a situação desse homem. Tudo bem, eu me coloco no lugar dele. Seria um desespero. Mas pra mim, esse desespero é contar com a sorte. É a mesma sorte daquela pessoa que tem fé na loteria. Eu concordo. Não, eu concordo. Cada um tem uma. Cada um tem um viés, entendeu? Deixa eu pegar só um gancho rapidinho. Só um gancho rapidinho. Tá. Gente, acho que eu vou fazer um podcast só sobre comentar. Eu quero falar. O que acontece é que no final, acho que esse que foi o legal da série, ela trazer essa questão da discussão, né? No final da série, eu acho que a série toda ela se baseia em karma. Por exemplo, o paquistanês, por que ele roubou o dinheiro do chefe? Porque ele tinha perdido os dedos na mesma empresa do chefe. E o chefe, quando mandou embora, não pagou porque ele perdeu os dedos, ele ia ser deportado, coisa e tal. Então, quando acontece aquele acidente, é um karma que acontece pro chefe. E quando acontece o roubo dentro do jogo lá das bolas de gude, é a mesma coisa. Quando o outro passa a perna. Sim, mas é isso que eu falei, né? Isso que eu falei. Não, perfeito. É isso. Eu acho que no final, a gente tá falando sempre de karma instantâneo. Teve um vídeo, eu não sei qual canal, não lembro realmente. Por exemplo, a morte do... esqueci o nome do amigo lá do principal. Que ele morreu com uma faca 218. Isso, ele morreu esfaqueando o próprio pescoço. Isso, se suicidou. Isso, porque como é que ele matou a garota? Da mesma forma. Ele matou da mesma forma. Não, por exemplo, quando ele foi solto, ele jurou pela mãe dele, o protagonista, que não ia cobrar da mulher se ela soltasse ele. Ele jurou e não cumpriu. O que aconteceu com a mãe dele no final? Sim. Entendeu? Então, ação e reação. Então, todo mundo... ele fez um monte de coisa errada durante o jogo. A gente viu que ele fez um monte de coisa errada pra estar no jogo, porque ele teve a oportunidade, ele tinha dinheiro, mas ele decidiu roubar, e por causa disso ele se endividou ainda mais, né? Não se endividou, né? Ele tinha que devolver algo que ele nem tinha mais. Mas, aí todo mundo... ele se suicidou no final pro outro ganhar. Mas vocês concordam que todos os outros ali entraram já sabendo que iam morrer? Isso é um suicídio? Pra mim é. Eu concordo. Não, eu concordo também. E uma outra motivação também, que aí ninguém tinha garantia, era que se algum momento eles desistissem, todo o dinheiro ganho ia ser dividido igual, ia voltar pros familiares, que era o que aconteceu da primeira vez. Os primeiros mortos, as familiares ganharam o que aconteceu. Aí eles decidiram, a partir do momento que eles decidem voltar pra mim, ali eu não consigo ver justificativo nenhum deles voltarem. Assim, me colocando no lugar deles, eu consigo ver outras oportunidades. Sim. Apesar da vida horrível do lado de fora, do que eu contar com a sorte. Mas aí eu acho que teve isso também. Teve elementos externos que vieram convencê-los a retornar. Não dá pra ver isso em todos os personagens, mas os principais, né? Isso que queria chegar antes. Que você deu a ponta muito aí. Você deu o cruzamento e eu vou botar aí a ponta de cabeça. Você falou muito bem aí. Eles eram induzidos dentro do jogo. Tinha uma falsa escolha muitas vezes. E isso me leva ao famoso conceito de a falsa ilusão da meritocracia. Por exemplo, que também é uma crítica, porque se vem o diretor desse daqui, qual é o nome? Hwang Dong-yu, ainda bem que botaram números. Se vem o diretor, também compartilha seu ponto de vista. Se você averigua do diretor, também compartilha um ponto de vista sobre a vida parecido com o de Parasita. E se bem Coreia do Sul é um país que foi depois de que acabou a guerra de Coreia, essa foi ganha para os Estados Unidos, então foi bombardeado normalmente, foi extremamente por toda a cultura estadunidense. Então como o país mais capitalista y más estilo Estados Unidos de Asia, diferente, un poco diferente de Japón, muy diferente de China, mas a questão é que como você falou bem, se bem a crítica deles em origem foi mais pro capitalismo porque o país é capitalista, também tem críticas
ao socialismo extremo, que quase já não existe, diferente do capitalismo, quase já não existe, só em Coreia do Norte, nem Cuba e China são mais capitalistas 100%, socialistas 100%, mas também existe, como falou você muito bem, porque, por exemplo, o falso conceito da meritocracia está também em programas ideologicamente mais como capitalistas, de não importa, você consegue, não importa se você seja gordo, magro, velho, mulher ou homem, tipo o programa de Luciano Huck, que isso é basicamente um programa de Luciano Huck, só que aqui você morre. Tipo, humilhar pobre para divertimento e entretenimento de todo mundo. Mas, como você falou muito bem, eu acho que também tem uma certa crítica ao socialismo extremo, tipo China, tipo como tinha na União Soviética, por exemplo, em qual? Por exemplo, quando eles pegam aos próprios soldados corruptos que estavam vendendo órgãos, e ele diz, e o chefe de máscara, né, diz, eu não me importo com o que vocês o que façam para os caras, nem até me importo com isso. Mas o que me importa é que vocês quebraram a ideia do jogo, que é igualdade para todos. Ele estava querendo passar aí como que na real tinha igualdade para todos, quando na real não era para todos. Porque em alguns jogos, se você era homem ou mulher, tinha mais vantagem ou desvantagem. Se você era velho ou novo, tinha mais vantagem ou desvantagem. Então, igualdade mesmo, gostemos ou não, nunca vai ter. Nunca vai ter. Então, tipo... Vitor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, por exemplo, nessa questão da meritocracia, você não acha que eles agiram errado? Aí eu sei que isso aqui não tem nada a ver com série, né? Isso aqui já é outro assunto. Mas você acha que eles não agiram errado ao apagar a luz na questão das bolinhas? Porque, assim, eu concordo, porque realmente não existe igualdade. Não, apagar a luz foi na ponte, né? As bolinhas não, falei errado, na ponte. Na ponte, não tem a ponte de vidro? Por quê? Porque ali, o cara, ele tá desigualdade. Mas, poxa, ele tá fazendo o conhecimento dele. Eu acho assim, ele tem o merecimento de ver aquilo ali. Exato. É a questão do cabo de guerra. No cabo de guerra, a mesma coisa. Eles venceram por conhecimento, por uma questão técnica. Vamos usar aqui todos os recursos que a gente tem para vencer o jogo aqui. E aí o cara tinha, coincidentemente, um cara lá, eles não tinham consciência, a gente sabe que não tinha essa coisa, não foi de propósito, né, ter alguém que sabia de vidro ali, tanto é que na mesma hora eles fizeram o quê? Vão apagar tudo pra ficar divertido. A gente sabe o que na hora eu lembrei? Concordo. Na hora que chegou no filme. Sim, porque o cara... Eu lembrei daquele filme. Eu lembrei daquele filme que não tem a ver e não tem a ver. Olha como é que são as coisas, né? Ou seja, essa temática faz sucesso. Dá pra continuar fazendo isso porque o povo vai assistir. Corrida Maluca. Pelo menos assim, eu recebi esse filme com esse nome. Não lembro se tem outro nome, qual é em inglês. Gente, Corrida Maluca é maravilhosa. Vocês nunca viram? É esse filme. Só que a gente descobre. Esse filme é essa série. Só que a gente descobre isso lá no final. Gente, na hora que eles chegaram lá, falei com vocês na mesma hora, ó. Corrida Maluca. Só que lá, na Corrida Maluca, tem o prêmio. É uma temática totalmente pra comédia, pra você rir, tem uma crítica também por trás, mas assim, você não se importa muito com a crítica durante o jogo, porque não tem ninguém morrendo, tem um querendo passar a perna no outro, né? Você não viu esse vídeo, o filme, Vitor? Você conhece esse filme? Acho que no final divide dinheiro pra todo mundo, termina em show. Eu dando spoiler aqui, né? Tinha que ter falado antes que eu ia dar spoiler do filme pra quem não viu. Mas é antigo, quem não viu tinha que ter visto. Esse filme Corrida Maluca é exatamente isso. Por quê? Porque aquele jogo é gerado através de pessoas com muito dinheiro que buscam aquilo ali em aposta, como diversão. Corrida Maluca é 100% isso, gente. É isso daí. Só que a diferença é que o cara está apostando o tempo todo. Eu acho que você tá falando do filme louco. Corrida Mortal. Não, tá todo mundo louco, isso que ela tá falando. Tá todo mundo louco. Corrida Maluca, eu lembro do desenho. Não sei. Tá todo mundo louco o nome do filme. É uma corrida por milhões. Porque tem muitos anos que eu assisti o filme, já não lembro mais. Eu fico. É uma Corrida Maluca. Qual é o nome? Corrida. Todo mundo louco, uma corrida por milhões. É com o cara que fez o Mr. Bean, o Ronald Exxon. Isso, que toda hora que ele quase que vai pegar o negócio, ele dorme. Isso. Eu assisti várias vezes, eu não tô lembrando mais o nome do filme, é porque ele é bem antigo, é por isso que eu não lembro. Mas se a gente for analisar, essa série é exatamente aquilo lá, né? Essa temática de você ter várias pessoas, no caso lá eram famílias, né? Que estavam buscando dinheiro, no final termina em festa, é um filme
100% comédia, muito bom, com excelentes críticas. Quando eles chegaram ali, e até aquela sala ali que eles estão na televisão interferindo no jogo, isso também acontece no outro lá. Já ia falar Corrida Maluca de novo. Quer ver não consigo ter parado de filme. Quer ver um filme que tem a mesma temática? É com o Arnold Schwarzenegger, um Running Man. Aqui saiu como O Sobrevivente. É bem antigo, acho que é de 89, que é a mesma, só que no caso é um futuro meio distópico, onde eles usam prisioneiros para participarem de jogos. E os jogos são sempre da mesma forma. Já, né? Tem também o rollerball. Mas aí, a diferença desse filme, só me corrija se eu estiver errada, porque a minha memória é muito boa, por isso que eu trago o caderno pra anotar, gente. Nesse filme, os caras já estavam condenados, não eram? Isso, eles já estavam condenados. Ali mas eu falo na na temática dos jogos mas e os ricos apostando. Mas se parar para pensar, é uma excelente referência que pegou aí o Elson, porque na real, tecnicamente é que eles estavam condenados, mas na prática, esses daqui também. Sim. Então por que você acha que esses também estavam condenados? Não todos. Você vê o 218. Eles não estão condenados à morte. Não, claro, o 218 eu tava até vendo isso num canal. O 218 tava, parece, devendo 31 milhões, quase 32. Não, a dívida dele era... Então tipo, é uma condenação isso, gente. É uma condenação. A gente vê isso na vida real. Na vida real, pessoas que devem esses valores que você sabe que é impagável, pelo menos pra quem, né, só trabalha, não tem nada, né, não sei de onde vai tirar, muitos tiram a vida. Não é nem tentando, tipo assim, ali no jogo. Ali, pelo menos, ele também seria uma Sânia, é por isso que eu tava te falando. É por isso que eu tava te falando que se a gente colocar na situação dessas pessoas, elas não tinham opção, não. Tinha gente que tinha que ir pro jogo, mesmo sabendo que poderia morrer. Entendeu? Porque pelo menos lá dentro do jogo eles teriam alguma chance. Mas deixa eu tentar colocar um pouco de luz aqui. Eu acho que eu concordo com a opção da Sânia, pelo seguinte, que eu acho que nesse fator aí, além de eles terem sendo influenciados, coisa e tal, eles tinham uma certa escolha assim, porque no final das contas eles voltaram pro jogo por uma questão de egoísmo. Por exemplo, a filha do principal, ela ia para os Estados Unidos, coisa e tal, ter uma vida melhor, coisa e tal. Ele não queria perder a filha, ele não queria o melhor para a filha, ele queria trazer a filha para ele, porque ele não se importava com a filha. Você vê isso quando ele gasta o dinheiro para jogos, coisa e tal. E muitos deles, assim, eu acho que talvez a pessoa que menos fosse apegada, que realmente estava por uma causa, seria aquela garota que estava atrás por causa do irmão. Porque se você for parar para pensar em todos, ela era a única realmente que foi colocada numa situação pesada. Todos eles foram escolhas que eles tiveram durante a vida. Ela era eu acho que é por causa do irmão, por causa do irmão e dos pais, né? Que ela queria trazer pro país também. Então, ela foi colocada naquela situação. O rapaz, apesar da greve, coisa e tal, foi uma escolha dele. Ele poderia ter continuado trabalhando. Não, ele se envolveu com apostas. Porque ele queria ter o status dele de volta. Aí tá assunto. É como toda a eleição. O amigo dele foi porque roubou coisa e tal, e ele não queria mostrar isso pra família dele. Aquele outro gangster lá, a mesma coisa. Ele fez um monte de coisa. O gangster é o 101. Isso. Ele fez um monte de coisa. E assim por diante. Sí, mas ahí está el debate, por eso es tan enriquecedor y por eso ahí está, por todas esas cosas fue tan interesante y prendió tanto al mundo esta serie. Única serie en la historia, quería traer ese dado, única serie en la historia en los 83 países que tiene Netflix, que llegó na mesma semana o quincena a estar número 1, por todas esas cosas interesantes que estamos hablando. Porque, por exemplo, sí, es verdad que teve certa escolha no momento, especialmente quando ficaram, tipo, que conseguiram sair. Mas depois, por exemplo, eu não acho que seja tão egoísta, ou por exemplo, o protagonista. Ele não queria a filha para ele. Ele gostaria de que
ele amava a filha, não é que não amava, mas sim, estava sendo egoísta, então é um pouco das duas coisas. Ele amava ela, claro, só que sim, estava sendo egoísta, porque se só amasse, se fosse realmente desinteressado, eu diria, poxa, está feliz com essa família, vou deixar que seja feliz lá indo, nisso eu concordo, nessa parte sim. O outro que estava dizendo é que a maioria dos participantes, sim, teve alguns que se fuderam por apostas sozinhos, ou por escolhas erradas, mas também lembramos de outra coisa, as apostas, eu não tenho essa tesão de apostar, por exemplo, mas é uma adicção a mais. Alguns têm pelo cigarro, outros por cocaína, outros têm por apostas. Então, não é tão simples como achamos, porque vocês, podemos dizer, poxa, escolheram errado eles, se fodam. Vitor, é exatamente isso que eu tô falando. Exatamente. Eu, em momento nenhum, eu falei que era justo voltar para o jogo. No momento nenhum eu falei isso. Eu concordo completamente com a Sânia. É loucura uma pessoa entrar dentro de um jogo para morrer. Pra apostar a vida dela no jogo. Eles entraram só que, Sânia, eu tô me colocando no lugar dessas pessoas. Mas aí eu me coloco teve também. Algumas teve escolhas, para outras não. Só que, por exemplo, eu acho que se eu tivesse no lugar do protagonista, eu no lugar do protagonista, eu pensaria em entrar ou não. Por causa da situação dele. Por exemplo, eu não entraria, eu nem ligaria pra entrar dentro do jogo. Eu nem ligaria. Você tem filhos? Entendeu? Não, tem não. Acho que quem tem filho entende um pouco. Por exemplo, lógico que na minha situação de mãe, eu nunca abriria a mão de ficar longe da minha filha. Agora, se não tendo escolha, ela precisar ficar longe de mim, mas eu saber que ela tá bem, eu não escolheria ter uma probabilidade altíssima de morrer e não saber nunca mais dela. Apesar de, vai estar longe, mas tá sabendo que eu tô bem, eu vou ter notícia. Se der alguma coisa errada lá, eu vou estar aqui, ela vai estar, pode voltar. Não tá muito bom aqui, mas eu tô viva, eu tô aqui. Entendeu? Isso é uma questão de perspectiva. Quando eu me coloco no lugar dele... minha luz aqui apagou. Quando eu me coloco no lugar dele, eu não consigo ver essa perspectiva de lá tá tão ruim a ponto dele querer jogar com a vida dele. Mas aí o Vitor trouxe um ponto exatamente que aí é onde pesou. Por isso que eu falei que ele acabou sendo induzido. Por quê? Quero até dar uma indicação aqui, né? Quem não assistiu, não tem aqueles documentários explicando do Netflix? Uhum. Sim, sim. Aí tem um tema, explicando. Aí tem dinheiro, explicando. Tem um dos episódios que vem falando sobre apostas. E traz exatamente isso que o Vitor falou. Essa questão dos jogos, como eles são feitos, a questão da adrenalina, como que sobe, traz gráficos, traz detalhes. Ou seja, ali ele foi induzido justamente... Algumas daquelas pessoas a gente pode perceber que por gostar de jogar, por ter essa tesão, essa questão do jogo, por isso que eu sempre trago a loteria. Ali a diferença é que o custo é a vida, mas é você colocar na sorte, é colocar assim, o dinheiro aquele dinheiro é tão grande como na loteria. A diferença é que hoje em dia, assim, as pessoas na vida real apostam que dá pra apostar, né? Eu sei que tem pessoas que têm esse vício. Esse documentário é maravilhoso, ele traz detalhes, ele traz o episódio do cartão de crédito, e é bom que ele traz o contexto histórico também, como que chegou até aqui, como que surgiu, e tem esse episódio explicando sobre pessoas que apostam, e pessoas assim, e tem várias pessoas que contam assim, gente, eu perdi tudo, consciente. Por quê? Porque é o mesmo vício da droga, de várias coisas, né? Isso acontece muito com Mas pessoas também... que ganham de fortunas instantâneas, né? A gente tem Isso. alguns casos aqui. Existe uma estatística, né? Que quem ganha na Mega Sena fica mais pobre do que antes de ganhar a Mega Sena. Fica mais pobre do que antes que ganhou a Mega Sena. Então, entendeu? Então, tipo... Até porque dinheiro dado, né? A pessoa que não dá valor naquilo que ganha, não... né? Então, voltando aqui o que eu ia falar, em relação ao 456, que é o personagem principal, eu acho assim, que ali naquele final lá da série, poderia ter tido um final melhor. Ele poderia sim ter ficado com a mãe, com a filha, assim, para ter um finalzinho fechado. Que delícia. Sabe o que eles quiseram passar? É o peso.
a dor na consciência, saber o quanto, o custo daquilo tudo ali era vidas, eram pessoas, e pessoas que ele criou intimidade. Da mesma forma que a gente criou empatia, né, com os personagens, ele criou. Então, toda vez que ele olhava para aquilo ali, ele lembrava do preço que custou aquilo. Que no final foi caro. Também teve isso. No momento, como jogador, no momento em que ele teve a proposta de entrar, ele não pesou isso. No momento que você entra, você não lembra da tensão que é será que uma bala vai vir na minha cabeça? Será que eu vou cair desse penhasco? Será que eu... Aquele momento de angústia, que é o momento do jogador na hora que ele perde tudo. É o momento que ele confere lá os númerozinhos dele. Pô, não foi dessa vez, não ganhei. Não, é o peso das escolhas erradas, né? É o peso das escolhas erradas. Na hora que a pessoa tá jogando, ela tá na emoção da expectativa. E não no real ali do jogo. Então, pesou tudo aquilo que a hora que entrou na consciência dele, foi depois que ele ganhou. Aí só restou ele, os amigos já tinham morrido. Até então, ele não sabia nem que o 001 estava vivo. Não conhecia, né, por trás. Vamos terminando aí, gente, senão deixar a gente vai ficar só nesse assunto, porque tem muita coisa legal ainda pra falar dessa série. Então, a gente não falou do irmão do ganhador, a gente não falou lá do policial, que eu acho que, assim, brilhou, ele trouxe esses momentos, assim, mais interessantes pra série. Não, haja celular, hein? Haja celular, é 3 dias de bateria. Haja celular. Eu falei, gente, lá não acaba. Que celular hoje dura 3 dias, gente. Que celular dura 3 dias. Hoje. Na verdade, a gente bateu até nosso horário. Provavelmente a gente vai fazer uma parte 2. Eu falei no início que eu falava demais, que vergonha. Ninguém nunca vai me chamar pra participar. Eu adorei porque, na verdade, eu sinceramente eu não pensei que iria ser tão rico um assunto de uma série. E eu gostei demais e eu quero convidar vocês para a segunda parte. Se vocês quiserem, claro, né? Fazer uma segunda parte. Porque... Não, tem muitas coisas. Eu posso trazer também uma coisa que... Por que acontece? Uma outra discussão, como eu falei, o meu Instagram é sobre maternidade. E, assim, apesar de eu achar importante, não se fala praticamente nada sobre essas questões sociais, políticas e tal. Eu ainda trago um pouquinho, não sei se o Denise me acompanha lá, ainda tento trazer um pouquinho mais voltado para a área de educação, né? E aí, assim, gente, o que... Eu nunca vi na minha vida uma série parecer tanto em Instagram de mãe. Por quê? Que aí já é outro, não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui até agora. Que é a questão da violência, né? Da responsabilidade dos pais. Que a gente nem chegou a tocar nem nesse assunto. A gente nem chegou nisso. Nem chegamos nesse assunto. Como dizer, a gente só tá aqui, entendeu? Tem muito assunto pra baixo. Então, com certeza, a gente vai fazer uma parte 2. Já deixo o convidado, fiquem no grupo pra gente marcar a data. Eu tenho que agradecer muito a vocês, cara. Foi muito bom, foi enriquecedor, né? Eu também tenho muita coisa que eu queria falar, só que o que eu achei legal é o seguinte: eu não achei a série tão boa visualmente. Eu achei que faltou algumas coisas, tem algumas lacunas aqui e ali. Mas eu acho que o maior papel dessa série foi a abertura do debate. Porque ela chegou em boa hora. A gente está passando no mundo uma discussão política em todos os sentidos, em todos os âmbitos. E eu acho que foi muito legal essa série, que ela se encaixou perfeitamente. O modo de cada um se interpretar o que está acontecendo ali é interessante. Que se você for parar para pensar, não existe lados errados. Existem talvez visões diferentes, né? Uns acham que fala mais de política, outros acham que fala mais de social, de pessoas, coisas e tal. E no final, todos esses assuntos estão se convergendo para uma coisa só. E olha só que legal, se juntou aqui 5 pessoas totalmente diferentes para falar sobre um único assunto e foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Tenho que agradecer muito. Eu acho que essa questão de ter juntado aqui provou, na verdade, aquilo que você falou. É uma série que ela chega, não tem nicho, ela chega a qualquer tipo. Exato. Como eu falei, as mães que nem tem tempo, gente. Mãe não tem tempo pra assistir. Mãe que eu falo, pelo menos assim, de crianças pequenas, né? Que a gente dá banho, troca fralda. Gente, eu troco fralda o dia inteiro, dou mamar. Pensa na pessoa assim, ocupada. E você vê o dia inteiro no Instagram a mãe postando sobre aquilo. Claro que eu falei, em uma outra temática, né? Outro assunto. Tem a questão familiar também,
tanta parte a gente falou do celular e do policial, mas, poxa, era o irmão dele lá, no final ele tava lá buscando o irmão dele, a gente naquela tensão, será que ele sobreviveu? Poxa, o cara ganhou, aí você descobre que ele ganhou, e ele tá onde? Ah, ele tá aqui. Tomou posse aqui do cargo de administrador desse negócio. Exatamente. Tem muita coisa pra falar ainda. Conectando con ese asunto que Falvera, quería brevemente jogar un par de coisinhas a mais para después ir fechando, como decía Edson ahí. Uma delas era, já que fala do assunto do policial, isso e todos os personagens serem nem heróis nem vilões, mas ser anti-heróis, estão como no meio, com seus defeitos e virtudes, fazendo coisas heróicas, nobres ou merdas, coisas erradas. É muito da filosofia oriental. Tem um monte de filmes também e animes assim. O próprio Neon Genesis Evangelion, que é um dos melhores animes que assisti na minha vida. Quem não assistiu, assista. Até quem não gosta de anime, pode gostar. É um anime excelente que fala de um monte de coisas. Fala de amor, psicologia, filosofia, religião. Excelente. Muito bom. Esse seria de várias outras produções asiáticas. Eles abarcam muito bem. Não, eu posso citar, Vitor. Tem um outro anime, mangá também, muito interessante, que chama Gantz, que é exatamente um Battle Royale também. E, por exemplo, existe uma discussão nessa obra de anime, esse anime, mangá, que é o seguinte: você vai matar, assim, eu vou dar um pequeno spoiler do anime, mas é coisa mínima. Você mata alienígenas para ter alguma chance de voltar a viver. A pessoa morre, vai para dentro do jogo, e dentro do jogo ela assassina os alienígenas para ter uma chance de viver. E, por exemplo, eu li a obra completa, sabe? Já acabou antes, já tem um final. São pouquíssimas pessoas que voltaram à vida. Então, assim, a discussão dentro desse mangá é se vale a pena você matar outra forma de vida só pra poder viver uma vida que você, por exemplo, muitas das pessoas já desperdiçaram a vida e morreram. Entendeu? Muitas pessoas desperdiçou e morreu por causa de alguma situação que a princípio elas mereciam morrer dentro da obra. Não, então, tipo, será que essa pessoa merece viver? Será que essa pessoa merece voltar à vida matando outra espécie de vida? Então, tipo, o mangá tem muito disso, entendeu? Sim, só para acabar isto, queria dizer, tipo, que outra obra como essa, que também, assim, brevemente, fala algo muito parecido, é Death Note. Death Note, que tem... Sim. Excelente, e fala algo parecido, e fala de, tipo, o que aconteceria se existem, por exemplo, esses anjos da morte, tipo, que vem e você tem um livrinho e tá, mato aquele estuprador, mato aquele, escreve e morre. Então, é como uma frase de um dos cómics mais famosos de Batman, que tem diferentes épocas, diferentes diretores, criadores. Uma frase de Batman, acho que era dos 80, essa que dizia que ele não matava porque se você mata, o número de assassinos no mundo aumenta, não é que diminui. Uhum. Então esse é um dilema, mas aí entra o dilema, tá, mas se matou essa pessoa não merece morrer, e aí entra o dilema aquele, né? Exato. Mas, e voltando ao assunto asiático da filosofia, muitas obras asiáticas muito legais, eles são menos maniqueístas e absolutistas, é menos do bem puro contra o mal puro como no Ocidente. Isso pegou muito também Star Wars, por exemplo, porque se inspirou muito em obras do diretor Akira Kurosawa e em várias outras obras como estas. Essa coisa do yin e o yang, né? Do yin e o yang, que todo o bem tem algo de mal, ninguém é bom, ou nada é bom perfeito, e tudo que é mal tem algo de bom. Como Darth Vader em Star Wars, ele era um herói que passou a ser vilão e acaba se redimindo no final. E conectando para finalizar, desculpen a demora, mas para finalizar, conectando de novo con Star Wars, a escena que para mí es un homenaje bien claro de Star Wars, de O Imperio Contra-Ataca, considerado por muchos entre el liceo o melhor filme de Star Wars, O Imperio Contra-Ataca, é quando ele descobre que é o irmão. Quando o policial descobre que era o irmão, é como aquela cena quando Luke descobre que Darth Vader, que era o vilão, não somente ele, o mundo em 1980 descobriu isso. Tipo, que o vilão máximo
que era praticamente a história de Hitler, e era o pai, que ele escutou que era um herói, que era um grande guerreiro. Então, aí outra vez a filosofia oriental, todo mal tem algo de bom, todo bom tem algo de mal. E aqui fica para a segunda temporada explicar como assim chegou o irmão dele, que supostamente é uma pessoa boa, normal, chegou a ser um dos organizadores desse jogo terrível. Ou seja, o que aconteceu na vida e na mente dele para que ele vire um deles? E ele fica na borda daquele precipício como Luke, a ponto de cair, e diz: vem comigo, que eu vou te dar todo, vou te dar vai poder organizar comigo, vai ter riqueza, né? Essa parte me fez lembrar de Jogos Mortais, né? Essa parte me fez lembrar de Jogos Mortais. Isso aí. E sempre tem um sucessor, né? Aquele que vence, né? Aquele que acaba vencendo os Jogos Mortais pode ser que vire o cara que... É muito macabro, né? Eu não gosto nem de pensar nisso. Falando de jogos, mudando total o assunto aqui. Eu tava pensando, analisando, queria postar no meu Instagram, mas eu só não postei por falta de tempo mesmo. Eu falo, essas mães... Gente, eu não tô criticando a mãe que fala que não é pra assistir, não, porque eu acho que não é pra apresentar isso pra criança, tá? Só me posicionando aqui. As mães estão lá criticando os outros pais, né? Não vou botar só mãe aqui não, porque o pai também tem responsabilidade. Os pais que deixam essas crianças assistirem, eu também sou totalmente contra. Mas ninguém falou nada e ninguém percebeu na hora dos Jogos Vorazes, que pra mim é igual. Não é, com certeza. Não, Jogos Vorazes tem muitas coisas extremamente pesadas. Pesadíssimas. Sim, as mães que estão criticando... As mães estão criticando os pais... Não, os pais, né? As mães eu falo que a maioria é mãe, mas assim, os pais estão criticando os pais que deixam assistir, foram levar os seus filhos para ver Jogos Vorazes. Que pra mim, eu não levaria nenhum dos dois. Lógico que tenha assim, um adolescente com maturidade. Eu acredito assim, não acredito em idade, eu acredito em maturidade. Se você entende que seu filho tem maturidade, ok. Mas assim, vamos botar pra criança, né? Criança não tem maturidade. Esses mesmos pais que estão atacando agora essa série, que estão certos de você não deixar assistir, essa opinião pessoal, eu acho que não tem que assistir mesmo, não criticaram, não fizeram esse estardalhaço todo na época dos Jogos Vorazes. Pelo menos não chegou até mim. E eu na época, eu pensava dessa forma. Não era filme pra criança. Eu concordo, só que a diferença é que esse aqui é bem mais gore, bem mais sanguinário. Então, a temática e as temáticas, os dilemas, a discussão é muito parecida aos temas de um e outro, só que aqui tem muito sangue explícito. Lá é como que não mostravam tanto sangue. Aquele deve ser para maiores de 12 anos e esse deve ser para maiores de 18 anos. Tipo. É isso aí. Mas é isso, sim. Então tá, galera. Obrigado mais uma vez, eu vou pedir para que vocês se despeçam agora, lembrando que o link do canal de cada um e das páginas vão estar aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? Eu vou começar aqui, deixa eu ver, vamos sortear, porque eu vou começar? Vou começar pelo Vitor, vai lá, Vitor. Não tem problema, obrigado. Foi um grandíssimo prazer novamente. Bom, conhecer Danilo e Sânia, voltar a me encontrar com vocês dois, Elson e Denise, já grandes colegas e amigos. E realmente, bom, agradeço novamente e convido todo mundo a acompanhar aí no Instagram, meu e da minha colega e amiga Kachi. O nome é Cine que nos mira, que quer dizer em português, cinema que olha pra gente. Todo mundo pode assistir e muito obrigado. E até a próxima. É isso aí. Abraço da Austrália. Abraço desde aqui da Austrália. Sânia, pode falar. Gente, eu queria agradecer a oportunidade. É o primeiro podcast, como eu falei, eu sou fã de carteirinha de podcast. Vou postar no meu Instagram hoje. Gente, finalmente fui convidada para participar de um. Quase me convidei, né? É porque o Sérgio não pôde, aí ele me propôs, que era uma série que eu me interessei, a gente tem discutido sobre isso, mas eu agradeço demais o papo, amei. Me sigam lá no YouTube, eu não vou pedir para seguirem na maternidade, né, quem não se interessa pelo assunto, mas me sigam lá no YouTube, Sânia Caldeira, e até a próxima. Denise, manda ver. Então, obrigada Sânia, obrigada Danilo, primeiramente, obrigada pela participação de vocês, e me sigam lá no Instagram, no Cine Série Play, com as dicas lá que tem lá sobre filmes e séries. E valeu, Vitor e Elson, mais uma vez. Até a próxima.
Danilo? Obrigado pela oportunidade, Elson, né, Denise. Obrigado pela discussão, foi ótima, adorei. Deu várias discussões que eu nem imaginei que a gente ia chegar e chegou, né, nessas discussões. Você vê, eu no começo eu falei, né, que a série começou impactante e no final foi medíocre. Mas agora eu tenho que discordar do que eu falei. Você vê, olha a discussão que a gente teve. Tem seriado aí que a gente pode falar que é muito melhor que Round 6, que eu acho que não chegaria nesse bate-papo tão construtivo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado de novo, né, pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí, até a próxima. É isso aí, eu também agradeço. Vou compartilhar da sua opinião, Danilo. Mudei um pouco o pensamento agora pelo fato da discussão. Eu achei que no final a série ela talvez tenha encontrado o propósito dela, que é abrir o debate. Achei legal isso, achei demais. Gostei de ter conhecido vocês, né? Sânia, Danilo, Victor já é da casa, Denise nem se fala, né? E meu muito obrigado, vocês já estão convidados para o próximo, a gente vai fazer uma segunda parte, por favor estejam, vai ser bem legal. E é isso, até a próxima, não deixe de curtir, compartilhar aí. Valeu, galera, brigadão. Falou. Falou. Valeu.